A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Prosseguimos com os nossos estudos e reflexões sobre o romance Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, autor espiritual, o seu orientador Emmanuel. É um livro muito significativo, com base em Atos dos Apóstolos, nas epístolas de Paulo, e que Emmanuel acrescenta, como ele diz, utilizando o seu conhecimento das tradições espirituais. Então, nós encontramos muitos detalhamentos, muitos diálogos extremamente oportunos nesse portentoso romance psicografado por Chico Xavier, que é Paulo e Estevão. Pois bem, amigos, na semana passada nós estávamos analisando o capítulo 7º do livro, que é intitulado As Epístolas. Mostramos então que depois, na segunda grande viagem de Paulo, depois das suas decepções na cidade de Atenas, ele se fixou durante 1 ano e meio em Corinto e fez um belíssimo e profundo trabalho, e lá ele redigiu as 2 primeiras epístolas. A primeira epístola aos Tessalonicenses e logo depois, quase 1 ano depois, a segunda epístola aos Tessalonicenses. Foi julgado, absolvido por um procônsul romano, como nós comentamos, e isso foi extremamente então marcante, porque o procônsul Júnio Galho usou daquela prerrogativa de ouvir as duas partes, E aí surgiu a frase que ele proferiu e que se tornou histórica, que é preciso reservar um ouvido para a acusação e o outro ouvido para a defesa. E ele foi absolvido. Aí ele resolve então dar seguimento à sua viagem, e do porto de Sencreia, onde ele raspou a cabeça dentro de uma tradição da época, para mostrar inclusive a sua fidelidade, a antiga noiva Abigail, que havia vivido ali naquela região, e parte então para Éfeso, onde residia João e Maria, a mãe de Jesus, com o apoio de João. Nessa cidade, ele tem conhecimento de imediato que lá ocorriam muitas dificuldades, por causa das pressões emanadas das sinagogas, inclusive. Então eles enfrentavam problemas, diz Emmanuel, torturantes. João trabalhava arduamente, com muito esforço evangélico, para evitar polêmicas estéreis, para manter o grupo dos interessados de Jesus unidos e com um ambiente de cooperação entre eles. Então, em meio a essa situação e de muitas discussões acaloradas, que ele próprio manteve com judeus na sinagoga, porque Paulo tinha um hábito de toda a cidade ir para uma sinagoga. E visitou, segundo Emmanuel, a mãe de Jesus numa casinha muito singela, e que era próxima ao mar, inclusive. Ficou muito impressionado com a humildade daquela senhora, muito simples, amorosa, e que Emmanuel diz mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Então ali ele começa com o envolvimento de João a fortalecer aquele grupo de seguidores de Jesus na cidade de Éfeso. Inclusive a própria Maria, segundo Emmanuel, se colocou à disposição para a colaboração também. E ele colaborou sem dúvida nenhuma com tudo isso, e nessas condições ele passa com a participação inclusive de Silas,
de Timóteo, que faziam companhia a Paulo, né, nesse grande roteiro de viagem, e nessas condições ele consolida com João aquele grupo de seguidores de Jesus na cidade de Cesareia. Aliás, na cidade de Éfeso, né, que é na Ásia Menor. Pois bem, enquanto ele estava em Éfeso, chegam emissários provenientes de Corinto, onde ele havia estado 1 ano e meio. E esses emissários vieram ali para solicitar o apoio, orientação de Paulo para os grupos, né, de seguidores de Jesus, considerando as dificuldades que eles estariam lá atravessando. E foi nessa altura, inclusive, que Paulo então dá seguimento àquele projeto de redação de epístolas, como nós já comentamos no programa anterior. Então, depois daquelas 2 primeiras epístolas aos Tessalonicenses, lá em Éfeso, provavelmente no ano 52, 53 da nossa era, Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, não é? Então, se dirigindo àqueles irmãos que haviam ficado. E lá, a primeira epístola, ela é muito severa. As epístolas de Paulo tinham essa característica. Ele se comportava como um pai, muitas vezes tendo que ser enérgico, outro momento bem paternal, atencioso e orientador. E assim se caracterizaram essas epístolas aos Coríntios. A primeira, com muitas admoestações, inclusive, para que eles não aceitassem a infiltração, a influenciação de pessoas que tinham um comportamento típico de Corinto, onde a moral não tinha muito valor, né? Tudo era válido, tudo era possível, né? Tanto que viver como um coríntio naquela época era uma expressão de que tudo valia, né? De devassidão. Então Paulo queria manter o grupo de cristãos de uma forma que eles não se contaminassem com esse contexto geral ali daquela cidade portuária. Então é exatamente nessa primeira epístola aos Coríntios que nós encontramos, nós registramos isso inclusive no nosso livro, né? Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, que foi lançado em 2016 pela casa editora O Clarim. Essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios é muito significativa. E aí tem uma frase-chave histórica: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então essa orientação que Paulo deu aos Coríntios, né, naquela época, é válida aos nossos dias, né? Onde nós temos que muito observar o contexto do mundo onde nós estamos imersos, não nos contaminarmos com tendências nihilistas, materialistas, né? Imediatistas, consumistas, e buscarmos, né, o esforço pela prática, a consolidação do ensino moral de Jesus. E é nessa epístola também aos Coríntios, na primeira, que Paulo dá uma formidável orientação sobre prática mediúnica. Meus amigos, isso é histórico. Vejam, Paulo era médium. Nós já demos exemplos aqui tirados do romance Paulo e Estevão, de Atos dos Apóstolos, das epístolas de Paulo, de que ele curou o procônsul romano Sérgio Paulo na ilha de Chipre, que ele curou um aleijado, né, ali na Ásia Menor, que ele curou outras pessoas nas suas visitas. Ele afastou espíritos enganadores, né, como foi o caso que aconteceu na cidade de Filipos, né, quando ele se defrontou com a famosa médium, a pitonisa de Filipos, e afastou aquela entidade mistificadora, né, que
permitia e orientava a médium para que ela sobrevivesse materialmente, financeiramente da prática da mediunidade. Então Paulo tinha esses dons. E então isso era comum, meus amigos. Na época do cristianismo primitivo havia a prática, né, do intercâmbio espiritual. Nós já demos, inclusive aqui nos comentários, vários exemplos do chamado profetismo naquela época, que é sinônimo para nós espíritas de mediunidade. Então vejam, nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele dá essas orientações. Um capítulo acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E veja que interessante, Paulo, ele passa a falar dos vários tipos de dons espirituais. Ou seja, ele conhecia vários tipos de mediunidade, que já eram empregadas naquela época, já eram conhecidas naquela época. E quando nós lemos esses versículos, né, sobre a prática dos dons espirituais, nós estamos tendo o quê? Uma real orientação de uma reunião mediúnica, né, dentro das condições daquela época de Paulo. Então isso é muito marcante, é muito significativo para nós, essa primeira epístola que Paulo endereçou aos Coríntios nesse momento em que ele estava lá na cidade de Éfeso. Como ele permaneceu mais alguns dias lá, surge também uma segunda epístola dirigida aos Coríntios. Essa segunda epístola, ela tem características um pouquinho diferentes daquela primeira, né? Onde ele fez ali algumas advertências, deu orientações sobre prática mediúnica, e agora a tônica dessa segunda epístola aos Coríntios, ela está em torno da real ação com base no ensino de Jesus. Essa é a tônica, né? A essência dessa carta de Paulo aos Coríntios. Então, o que ele está inclusive fazendo? Ele faz uma comparação, falando das cartas escritas com tinta, né? Mas ele diz, mas nós temos que ser cartas vivas. Então não é apenas escrever orientando, mas é que aquilo que está escrito tem que se corporificar, tem que se consolidar em ação. Então ele chama de cartas vivas, que nós temos que ser cartas vivas do Evangelho. Então é, sem dúvida nenhuma, uma frase marcante, histórica também, não é? Que Paulo registra nessa segunda epístola dirigida aos Coríntios. E assim, ele tem também uma recomendação muito útil para os nossos dias também. Escreve ele na segunda epístola aos Coríntios: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura já é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, então o que ele está recomendando? Não fiquemos olhando para os enganos, erros, os desatinos no passado, ou seja, como se diz hoje, curtindo complexos de culpa. Vamos à frente, vamos olhar para frente, vamos ultrapassar, superar as dificuldades, os problemas, no esforço de realização no campo do bem. É essa a orientação essencial de Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E isso está marcado como? Com os próprios exemplos de Paulo, né? E que são grandes exemplos e orientações, orientando, iluminando as nossas vidas, os nossos caminhos. Então, a presença de Paulo na cidade de Éfeso, embora nessa primeira estada de Paulo em Éfeso, na sua segunda grande viagem, tenha sido até relativamente curta, mas ela é histórica, né? Pelo encontro dele e apoio a João, também um grande apóstolo de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, e ele escrevendo, redigindo, né,
essas epístolas dirigidas aos coríntios. A partir daí, Paulo resolve então dar prosseguimento à sua viagem, porque ele considerava que tinha cumprido, né, uma etapa nessa sua permanência na cidade de Éfeso. E como ele recebia sempre notícias de Jerusalém, ele havia inclusive coletado contribuições espontâneas, né, para levar à Casa do Caminho, lá nos arredores de Jerusalém. E isso também é anotado por Emmanuel nesse romance, que Paulo sempre dizia que ele teria que voltar logo a Jerusalém, levar a Simão Pedro o fruto da coleta de anos, né, pelos locais onde ele havia passado, também de contribuição para a Casa do Caminho. E foi assim então que ele começa, juntamente com Silas e Timóteo, a preparar o retorno ali para Jerusalém. E com isso então ele está completando a sua segunda grande viagem, que foi muito significativa, conforme nós comentamos aí em alguns programas aqui junto à Rádio Brasil Espírita. E é nessas condições que eles partem então para o porto de Cesareia, e de Cesareia eles se dirigem para Jerusalém. Obviamente que no caminho entre Cesareia e Jerusalém, por onde ele passava, ele ia mantendo contato, né, com interessados, com seguidores de Jesus, levando consolação, distribuindo também atendimentos e até de cura, como diz Emmanuel no romance Paulo e Estevão. E chegam então à capital, né, do judaísmo, que era a cidade de Jerusalém. E Paulo entrega, né, todos aqueles benefícios monetários que ele havia amealhado nas suas viagens para Simão Pedro, com uma grande contribuição para a Casa do Caminho. E isso realmente levou a criar um ambiente de muita gratidão, né, por parte daqueles que dirigiam a Casa do Caminho, inclusive Simão Pedro. Pedro agradeceu, né, a Paulo e abraçou, inclusive com lágrimas, diz Emmanuel, os pobres, os órfãos, os velhos desamparados, os convalescentes teriam agora uma escola abençoada de trabalho santificante com o fortalecimento ali da Casa do Caminho. Mas Pedro notou inclusive o envelhecimento, o abatimento, né, de Paulo, que ele conheceu então como jovem garboso, né, doutor da lei, Saulo de Tarso, magro, muito pálido, cabelos já grisalho, e que em tudo apresentava os reflexos, né, de muitas lutas, de muitas dificuldades, né, e de muitas cicatrizes, né, que ele já estava apresentando, não só pelas mãos, pelo trabalho, mas aquelas também das chibatadas, né, que ele havia sido alvo, né, em todas aquelas oportunidades. E ao chegar lá em Jerusalém e na Casa do Caminho, veja que interessante, Emmanuel registra e destaca muito que Simão Pedro falou com muito entusiasmo das epístolas de Paulo. Por quê? Elas chegavam também à Casa do Caminho, porque na medida que ele havia escrito aos Tessalonicenses, aos Coríntios, muitos copiavam isso, não é? Em pergaminhos, e levavam, distribuíam em vários locais, e chegaram também à Casa do Caminho, aquelas primeiras cartas do apóstolo Paulo. Então isso mostra, né, a importância, a oportunidade histórica, né, desse momento de distribuição dessa mensagem escrita, né, que são as epístolas de Paulo. E vejam que em todos os locais ele veio a saber que nas comunidades, não só da Casa do Caminho, de Jope, outras cidades ali das proximidades, também comentavam, estudavam e comentavam as epístolas de Paulo. Então isso é uma retroalimentação muito significativa
muito importante para Paulo de Tarso, mostrando, portanto, o papel, né, que essas epístolas estavam cumprindo, né? E interessante isso tudo, porque era aquela orientação que veio do alto. Paulo não estava mais conseguindo atender a todos, recebia emissários e ele passa a escrever. E era sempre assistido pelos seus companheiros, né, para a redação das epístolas. Isso Emmanuel sempre destaca, né, e que ficaria então como um grande registro, um substancioso registro para os cristãos do futuro, né? Então isso tudo ficou muito claro nesse retorno, essa visita que Paulo passa a fazer à Casa do Caminho. E é interessante, meus amigos, quando nós estamos falando do valor, né, da circulação das informações, dos ensinos de Jesus registrados nas epístolas de Paulo, tem um valor histórico imenso. Por quê? As epístolas de Paulo, que começaram no ano 51 da nossa era, foram, na verdade, os primeiros registros escritos consolidados do ensino de Jesus. Não é tão divulgado, as pessoas não se lembram, muitas vezes, que os 4 evangelhos, né, de Mateus, de Marcos, Lucas e de João, foram escritos posteriormente às epístolas de Paulo. Paulo escreveu as suas epístolas entre o ano 51, quando ele se encontrava lá em Corinto, se dirigindo aos Tessalonicenses, e depois nos períodos em que ele estava no final da vida em Roma, no ano 64. E o que nós temos de informação histórica real, o primeiro evangelho completo foi escrito por Marcos, lançado no ano 64 da nossa era. Então, quando Paulo estava encerrando o ciclo, as etapas das epístolas, é que surgiu o Evangelho de Marcos. Um ano depois, o de Lucas, no ano 70, o de Mateus, e finalmente, nos anos 90, o de João. Na montagem, né, das chamadas Bíblias, não é a ordem cronológica que os evangelhos foram colocados. Então, geralmente tem primeiro o evangelho de Mateus, depois de Marcos. Mas Marcos, cronologicamente, foi o primeiro evangelho. É importante, então, porque isso tem um valor histórico. Pesquisadores de universidades, até em nossos dias, inclusive do hemisfério norte, e na história, né, do cristianismo, desde os primeiros historiadores, aquele movimento da patrística, né, nos séculos 3, 4 e 5 do nosso tempo, todos eles se fundamentaram em informações registradas por Paulo, de locais, de pessoas, de épocas, permitindo, portanto, que fizessem um cotejo, né, com outras informações de historiadores, e isso dando margem, origem para os primeiros registros históricos escritos sobre o movimento do cristianismo. Então, as epístolas de Paulo, meus amigos, elas são marcantes e têm esse valor histórico que, sem dúvida nenhuma, é algo que nós temos que sempre realçar. E, além de tudo, Paulo, né, permitiu, então, essa nova modalidade de comunicação, né, que ele inaugura não apenas com o contato físico, mas com a redação dessas famosas cartas. E isso, ele sentiu esse valor nesse retorno que ele fez a Jerusalém, na visita que ele foi fazer a Simão Pedro na Casa do Caminho, quando ele teve, né, uma informação da repercussão dessas suas cartas. Então esse retorno à Casa do Caminho foi realmente importante, né? E Paulo de Tarso foi sentindo o valor e a repercussão dessa tarefa que ele vinha fazendo. E é interessante que ali ele então resolve retornar para aquela cidade onde ele fundou o primeiro agrupamento de estudiosos das mensagens de Jesus, que é Antioquia.
Então ele volta a Antioquia, né? E depois a cidade de Tarso, que foi o seu berço natal, sempre falando de evangelho. Então, nessas condições, Paulo de Tarso encerra a sua segunda grande viagem, com essa sua passagem, essa sua visita à Casa do Caminho, nos arredores de Jerusalém, e já sentindo, né, as belas e profundas repercussões do registro das suas epístolas. Nós paramos hoje por aqui e convidamos a todos vocês, meus amigos, para estarem conosco na próxima semana, onde nós vamos dar prosseguimento às reflexões sobre o grande romance Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier. Até lá, meus amigos. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.